aquele desejo que no fundo todo mundo tem, de ter alguém que nos conheça por inteiro, com todas as nossas qualidades, mas também com todos os nossos defeitos e mesmo assim escolha ficar do nosso lado? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A base para nossa análise hoje vem de uma reflexão muito interessante sobre um casamento de mais de 20 anos. O autor descreve como a esposa dele o viu nos melhores e piores momentos. Ela o conhece num nível de intimidade que é raro, sabe? É uma sensação poderosa essa, de alguém nos enxergar de verdade, sem filtros. E aí que entra a grande questão, né? Será que esse tipo de intimidade, essa coisa de ser conhecido sem máscaras, é possível com Deus? Para muita gente, a ideia de ser totalmente conhecido pelo Criador soa mais como uma entrevista de emprego, super intimidadora ou até um julgamento, do que como uma amizade de verdade. É quase que um instinto nosso. Quando a gente pensa em se apresentar diante de Deus, a primeira reação é tentar causar uma boa impressão. A gente quer mostrar o nosso melhor lado, esconder as falhas, como se estivéssemos na frente de um juiz ou de um chefe muito importante, torcendo para sermos aprovados. E é justamente para lidar com essa nossa tensão que Jesus conta uma história, uma parábola, lá no Evangelho de Lucas, que é basicamente a chave para a gente entender como se aproximar de Deus sem todo esse medo. Vamos imaginar a cena. O lugar é o templo, o centro da vida religiosa da época. E Jesus nos apresenta dois homens que sobem até lá com o mesmo objetivo: orar. E o genial dessa história é que Jesus já começa colocando dois opostos lado a lado. De um lado, o fariseu, o cara que era um modelo de retidão, respeitado por todo mundo. Do outro, o publicano, um coletor de impostos, visto como traidor, um pecador de carteirinha. Basicamente, o herói e o vilão da história na visão da sociedade. O fariseu ora de pé, bem à mostra. E a oração dele, se a gente for ver bem, é quase um currículo das suas qualidades. Ele não está bem falando com Deus. Ele está se exibindo para Deus, se comparando com os outros, ele estando tudo de bom que ele faz. A confiança dele está toda na sua própria performance. Agora, do outro lado, temos o publicano. Ele fica lá longe, de cabeça baixa. A história diz que ele nem tinha coragem de olhar para o céu, e a oração dele é curta, direta e de uma honestidade brutal. Ele não lista nenhum mérito. Ele só apresenta a sua condição e o seu pedido de ajuda. Então, o que a gente tem aqui são duas maneiras totalmente diferentes de se chegar a Deus. Uma é baseada na performance, na autojustificação. E a outra é baseada na honestidade, numa dependência total da misericórdia. Vamos detalhar isso um pouco. O fariseu se apoia no seu histórico impecável, tentando impressionar e se colocando acima dos outros. Já o publicano, ele reconhece que não tem nada para oferecer. O currículo dele está zerado. A única coisa que ele tem é um pedido desesperado por um perdão que ele sabe que não merece. E aqui tem um detalhe que, nossa, faz toda a diferença. A palavra grega que o publicano usa para pedir misericórdia, ilástet, é super específica. Ele não está só pedindo uma pena mais leve. Esse é um termo quase técnico, que fala de uma misericórdia que só acontece por causa de um sacrifício que aplaca a justiça divina. Ele nem sabia, mas já estava apontando para a necessidade de algo além dele mesmo para ser perdoado. Depois de apresentar essas duas orações, essas duas posturas, Jesus dá o seu veredito. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus, que deve ter chocado todo mundo que estava ouvindo. Jesus fala, com todas as letras, que foi o publicano, o pecador humilhado, que voltou para casa justificado. Ou seja, declarado justo, correto diante de Deus. Isso vira a lógica de ponta cabeça. Ser justificado não é um prêmio pelo bom comportamento, mas um presente que a gente recebe quando admite que não tem comportamento nenhum para apresentar. E Jesus fecha a parábola com esse princípio que vale para tudo. O caminho para ser levantado por Deus, ironicamente, passa por a gente se abaixar primeiro, por largar a mão daquela ideia de que a gente consegue se salvar sozinho. Tá, legal. Mas e aí? Como é que tudo isso se conecta com aquela nossa busca por intimidade do começo da conversa? A resposta está na natureza dessa graça. Ela simplesmente remove o maior obstáculo para a intimidade de verdade, o medo de ser rejeitado. Pensa nos nossos relacionamentos aqui. Ser vulnerável, se abrir de verdade, é correr um risco enorme. A pessoa que mais nos conhece é também a pessoa que tem mais poder para nos machucar. Só que a intimidade com Deus, por causa de Cristo, é diferente. É uma intimidade sem risco, porque Jesus já correu todo o risco por nós. Ele levou a nossa vergonha, nosso orgulho, tudo lá na cruz. E o resultado disso é uma liberdade absurda.
Diante de Deus, a gente não precisa mais de máscara. A gente pode finalmente baixar a guarda igual o publicano. Podemos ser totalmente honestos sobre quem somos, porque o preço pela nossa aceitação já foi pago. O risco de rejeição foi eliminado. Mas a história não acaba aqui. Essa graça que a gente recebe não é só para nós. Ela nos transforma e nos capacita a mudar o jeito como a gente se relaciona com as outras pessoas também. Funciona mais ou menos em 2 passos. Primeiro, a gente recebe esse amor seguro, sem risco, que vem de Deus. E aí, seguros nesse amor, nós somos libertados e até mesmo chamados a correr o risco de amar os outros de verdade, de construir essas conexões íntimas, mesmo que isso nos deixe vulneráveis. Isso tudo nos traz a uma pergunta final, uma provocação para a gente levar daqui. Quem na nossa vida poderia olhar para nós e dizer: essa pessoa, ela realmente me conhece? Depois de experimentar essa intimidade sem risco com Deus, quais são os riscos que a gente está disposto a correr para oferecer esse mesmo presente para as pessoas ao nosso redor?